Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Cada Caule. Eu sou a Fabi Fiore, sou especialista em paisagismo e esta é a Aurora. Hoje a gente vai falar sobre, na verdade, a gente vai tirar dúvidas, né, Aurora, sobre a casca de arroz. Então, direto e reto, sem rodeios, vem com a gente. Só que, claro, né, se inscreva no canal, deixe seu comentário e ative o sininho também, tá bom? Direto e reto, sem rodeios. Vamos? Gente, esse vídeo não tem nem 5 minutos, então, por favor, eu vou falar aqui de forma resumida, muito sintética, você nunca mais vai esquecer, e é direto e reto sem rodeios. Então, se inscreve, eu tô pedindo de novo, hein? Então, deixa o like se não quer se inscrever, tá bom? Olha aqui, casca de arroz. Não, 5 também não, né? 5 litros, você vai levar a 15, R$ 20, dependendo do lugar. Hoje é muito fácil de comprar isso aqui, inclusive pela internet. Então, desculpas, não vai colar, tá? Você tem fácil acesso para conseguir esse elemento muito legal para as plantas. Vamos então responder as perguntas. A primeira delas. Lembrando rapidinho que o Cada Caule é um projeto da Fiore Paisagismo que ajuda o desenvolvimento das pessoas, dos profissionais paisagistas, mas também de você que está assistindo. Então, a primeira pergunta, né? Para que serve a casca de arroz? A casca de arroz, ela é um condicionador de solo. O que que isso quer dizer? Você vai pegar a terra que já existe, que você tem disponível, e você vai adicionar uma porção da casca de arroz, né? Quando o solo é muito argiloso, o que que é um solo argiloso? É aquele pegajoso, aquele bem parecido com uma massinha de modelar até. Tem plantas que não gostam, né? Eu já vou falar sobre isso. Então, você precisa modificar essa estrutura do solo para atender a necessidade específica da planta que você está lidando. E aí, então, para transformar o solo, que é pesado, que não tem aquela passagem de ar, como algumas gostam, que tem características mais epífitas, né? Então, você tem que fazer essa modificação. E isso acontece adicionando casca de arroz. É para isso que serve. Mas ela vai além ainda, né? Mas então, falando de solo rapidinho. Quais são as plantas que gostam do solo arenoso? Quando a gente fala de solo arenoso, a gente vai ter que lembrar de areia. E areia lembra deserto. Deserto lembra cactos. Pronto. Todo esse grupo, cactos, suculentas, amam solo arenoso. E percebam que o solo arenoso não quer dizer um solo sem nutrientes, tá? Então, uma coisa, outra coisa, é outra coisa. Gente, as orquídeas também amam, né? As orquídeas são, em sua grande maioria, epífitas. Então, fazer aquele o musgo com casca de arroz e aquelas misturinhas assim mais próprias para cultivo de orquídeas, elas amam também a casca de arroz. E a medianila magnífica, então, nem se fala. Eu estou deixando o card aqui para vocês assistirem um vídeo muito legal que eu estou cultivando, inclusive ali atrás, ó. Olha ela aqui, ó. É divina. É divina. É uma queridona minha. Foi a planta que eu coloquei em um dos meus primeiros projetos e amo de paixão. A Medinila magnífica, gente. Olha só que espetáculo. Então, clica aqui no card depois, assiste esse vídeo também. Mas são plantas que gostam do solo mais soltinho, né? São as plantas que têm essa característica de raízes livres, né? Vamos lá. Ah, quais são as plantas que gostam do solo arenoso?
Tem plantas, tem plantas que gostam sim do solo argiloso, né? Esse solo pesado. O ipê, toda a família dos ipês, né? Ipê amarelo, roxo, rosa, branco, eles gostam do solo bem argiloso. As azaleias, as rosas, então sim, as hortênsias. Então tem sim muitas plantas que gostam de solo mais pesado, né? Mas não é o assunto de hoje. Então vamos focar aqui, né? Qual que é a diferença entre a casca de arroz carbonizada e a crua? Gente, não é só a cor, né? A carbonizada, a gente logo percebe que ela passou pelo processo de altas temperaturas e ficou com esse estilo, inclusive com propriedades bem parecidas com a do carvão, né? O carvão, ele absorve algumas toxicidades assim, e esse benefício a casca de arroz também traz, tá? A casca de arroz crua, ela pode vir com, né, pode ser mais fácil a questão de doenças, de pragas, dessas questões assim, porque ela está ainda num processo cru, né? Enquanto que a carbonizada, ela foi submetida a altas temperaturas, então ela já vem de certa forma esterilizada, né? Isso é um grande benefício. Eu não compro outra que não seja a carbonizada. Se um dia, mas não tenho o menor interesse de fazer o processo de carbonização, então nem vou falar sobre isso. Mas dos benefícios da casca de arroz, gente, ela contém silício, né? Se você não conhece tabela periódica, eu te apresento aqui. E o silício está ali na coluna 14, onde ele oferece propriedades magníficas para as plantas. Ele deixa as plantas mais resistentes. Tá? Então é muito benéfico, não só para aquelas que gostam do solo soltinho, mas para todas as plantas. O silício é fantástico. E a casca de arroz, gente, ela também serve como um repelente natural dos caramujinhos, né? Porque agora é diferente, você não vai misturar no solo que fica assim embaixo, né? Na planta, assim, para deixar ele aerado. Você vai colocar uma boa camada da casca de arroz em cima da planta, né? Então, tá aqui a tua plantinha plantada. Então, gente, não se faz isso, né? Com o dedo. Tem que pegar uma planta. Você vai colocar a casca de arroz aqui em cima, uma boa camada. E aí, aqui em cima, nenhum caramujo vai gostar de passar. Porque quando ele passar, ele é todo gosmentinho e a casca de arroz, ela é toda granular. Então, vamos mostrar aqui rapidinho para vocês, para ver, né? A casca é tudo arroz que a gente consome na cozinha. Inclusive, tem gente que fala água de arroz. A água de arroz não tem nenhum estudo científico que comprovou realmente. E os testes que fizeram a respeito disso, comprovaram baixíssimo benefício. Mas se tem um benefício, por que não, né? Tem gente que dá. E não é legal dar água de arroz todo dia, né? Então, a cada 15 dias, tem que sempre ter essa questão de bom senso na dosagem. Vejam aqui a casca de arroz, ó. Ó. Qual é a lesma que vai gostar de passar aqui em cima? E a unha é de paisagista. Tava mexendo na terra, então eu não vou parar o vídeo para pintar minha unha agora para vocês, não. Já que é tão benéfico, já vou colocar aqui nessa plantinha que estou mostrando para vocês e tudo certo. E só que eu coloquei aqui um punhadinho. Tem que encher aqui em cima, que daí evita até os mosquitinhos, aqueles mosquitinhos chatinhos que ficam voando em cima do substrato. E que não é problema de substrato, tá? A gente está falando de terra, a gente está falando de adubo, né? Então, isso existe uma decomposição natural. E vem, acaba vindo, só que o mosquitinho ele coloca os ovos, né? Então é importante evitar esse tipo de alastração desses indesejáveis na tua casa e a casca de arroz protege a planta e te protege também.
A casca de arroz, ela pode alterar o pH do solo? Isso poucas pessoas percebem, né? A água tem pH, o solo tem pH, e muitas vezes a tua planta não desenvolve porque o solo está com características, um pH muito ácido, por exemplo. Você tem que fazer alguma correção ali, só que você não entende. Então, às vezes, a planta morre. Mas aí, se a tua preocupação é a casca de arroz pode alterar esse pH? Não pode. Porque a casca de arroz tem um pH neutro. Então, é lógico, tudo tem sua quantidade. Você não vai extrapolar a quantidade da casca de arroz e o solo vai continuar com as propriedades do pH que ele já tem, não vai alterar em nada. Qual é, então, essa proporção que eu devo colocar na terra? É um terço. Para quem não sabe, você vai um terço assim, você vai pegar, dividir em três porções, duas delas são de terra e uma vai ser da casca de arroz. Quer dizer que para uma proporção da casca de arroz, você vai ter duas de terra. Então, isso é um terço do teu vaso, né? É onde você vai deixar o solo aerado. É essa proporção que você vai ter que usar. E aí, gostaram? Ajudou? Pois é. Então, curtam as plantas, curtam os animais e ó, beijo no coração.